polêmico no começo do programa, onde você e o Sasha estão na academia, e o Sasha dá a entender que gostaria de ligar para a esposa do Zé Love para saber como ela era tratada dentro de casa. Chega a falar, acho que você tem um projeto chamado Sentinela, né, se eu não me engano, e vocês falam sobre isso na academia. E aí eu já quero até pedir pro Lex separar o print, porque logo depois que você sai, a primeira pessoa que você fala é justamente o Zé e a esposa, né? Uma das Deixa primeiras eu te falar uma pessoas. coisa. Às vezes a gente julga as pessoas por uma atitude. Eu cheguei naquele dia, as meninas falando que o Zé gritava com mulher, nananana. Eu sou uma mulher que sou vítima, eu sou dentro da minha barriga, era o que o meu pai fazia com a minha mãe, espancava. Tive um namorado totalmente tóxico. Até hoje eu sofro com as consequências disso. Quando eu entro na casa, todo mundo falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo. Tanto eu tentei conversar com ele, curtir com ele numa festa. Eu olhava pra ele e eu tinha empatia por ele. Só que no mesmo dia que eu cheguei, que eu acordei, o Cauê falou assim, já tá rolando uma doideira. Eu tava de costas, na hora que eu olhei, os dois gritando assim. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida se não fosse pra dar uma porrada na cara de alguém, entendeu? Só via meu pai fazendo isso com a minha mãe. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Falei, que porra é essa? Onde que eu tô? O que que é isso? Que loucura é essa? Nisso, os dois vão lá pra fora. E ninguém tenta separar. E aí eu com uma mão aqui, ó, eu segurando ela e os dois como se fossem enfrentar. E eu, o que que é isso? Que loucura! A menina começa, eu não sei se vocês viram, vomitou, tava toda roxa, se tremendo. E eu, pelo amor de Deus, isso aqui é um hospício, isso aqui é um hospício. Porque eu não tava acostumada com isso depois que eu cresci. Porque eu escolhi não viver mais isso. E fui leviana com o Zé. Falei coisas que eu acredito. Eu acredito que ele não é. Aquele homem ama aquela família mais que tudo. Ama o Lovinho mais que tudo. E se eu não me pedir desculpa dele se eu não pedir desculpa lá dentro para ele, eu quero me desculpar para ele aqui ao vivo. Que eu fui leviana com ele. Julguei ele por uma atitude que eu vi e pessoas falando dele pra mim, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E eu tentando conhecer ele, tanto que eu queria chegar antes de votar, queria chegar e falar assim, Zé, poxa, foi demais, com amorosidade pra ele. Todo mundo falava, não, 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 ele é um monstro, ele é o diabo, ele é isso, ele é aquilo. Se você falar, ele vai fazer um escândalo com você. E eu, caraca, falei com o Zac na academia, Zac, o que ele fez foi inaceitável, porra. Pô. E aí eu fui e fiz o quê? Criei coragem, sentei, falei, Zé, aquilo não foi legal. Ele não foi, Gi, não foi legal. E aí quando ele comecei a conversar com ele sobre isso e ele sabe que ele errou, falei, cara, ele não é aquela pessoa que aquele grupão tá falando. E tanto que depois eu e o Zé, a gente nunca teve um embate. Teve a briga do Cauê, que, poxa, o Cauê fazia tudo por mim. Tem um vídeo que ele fala assim, não tô bem porque a Gi não tá bem hoje. Como que eu não ia... Eu tava dormindo, eu vi aquele grito, falei, ai meu Deus do céu, o Cauê indo pra cima do Zé Love. O Cauê adorava brigar com o Zé Love. Ele assim, era a diversão do Cauê brigar com o Zé Love. E eu tinha que fazer o quê? Defender o meu amigo. Aí eu ia lá, segurava na cintura dele, falava, Cauê, você não é assim, por que você tá fazendo isso? E ele querendo rir, porque ele tava, tipo assim, briga de reality, deixa eu brigar, entendeu? E aí o Zé fala, você é uma VTZera, não sei o quê. E eu, Zé, tipo, eu não vou discutir com você, que eu sei que tá nervoso. E eu, Cauê, vamos dormir, por favor, vamos dormir. Tanto que o pessoal chamava ele de cachorrinho da Gisele, né? E tanto que eu, tipo assim, gente, eu amei o Cauê desde daquele negócio do paiol. Tipo assim, eu bati o olho nele e falei, caraca, eu quero ser amiga dele. E ontem ele me falou, Gisele, quando eu briguei com você, e você ficou comendo pipoca, olhando pra minha cara, eu falava, que desgraçada, ela não vai falar nada. Que aí que ele ficou com mais ódio de mim. Mas aí a gente já se amou ali no paiol.